Um mundo de incertezas bate na porta das micro e pequenas empresas nesse momento. Reaprender a empreender. Essa é a resposta que os novos tempos exigem. É assim que estamos trabalhando por você, ouvindo o seu caso para encontrar soluções. Empreendedor, estamos ao seu lado. Acesse sebrae-rs.com.br/ao seu lado e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora. Um mundo de incertezas bate na porta das micro e pequenas empresas nesse momento. Reaprender a empreender. Essa é a resposta que os novos tempos exigem. É assim que estamos trabalhando por você, ouvindo o seu caso para encontrar soluções. Empreendedor, estamos ao seu lado. Acesse sebrae-rs.com.br/ao seu lado e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um Tá na Mesa online. Hoje estou super bem acompanhada. Dr. Fabiano Delazen aqui ao meu lado, Anderson Cardoso, nosso vice-presidente, e vocês aí que nos assistem. Quero mandar um abraço para todos os empreendedores, lideranças empresariais de todos os cantos do nosso estado que têm a possibilidade de acompanhar o nosso Tá na Mesa agora, através desta telinha. A gente está se adaptando a esse tempo de pandemia, de distanciamento controlado, mas sempre levando conteúdo, reflexões e debates, né? Que é o que costumamos fazer no nosso Tá na Mesa. O Tá na Mesa tem o patrocínio do Badesul, Banrisul, Icatu Seguros, Osergues, Rio Grande Seguros e Previdência, SafeWeb, Unimed, Federação do Rio Grande do Sul, e o Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande. Tem a cooperação do Sebrae Rio Grande do Sul e o apoio institucional da Colombo, Estruturas para Eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, Procempa, Seletos e VH Áudios Visuais. E também a parceria do Correio do Povo, Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Guaíba, Record TV, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Fabiano Delazen, que honra tê-lo aqui, especialmente ao nosso lado, né? Hoje tivemos a oportunidade de receber um relatório, né, de tudo que foi realizado no ano de 2019, super importante, um trabalho que a gente percebe, né, que tem formado por várias mãos, mas que tem uma relevância muito grande para todos nós gaúchos. E é uma honra a gente poder contar, né, com a tua presença aqui conosco, especialmente podendo falar sobre a atuação do Ministério Público durante a pandemia. É um tema, né, que nós não gostaríamos de estar tratando, mas a Covid chega em solo gaúcho meados do mês de março, são mais de 150 dias que a gente está vivenciando toda essa turbulência econômica. E precisamos muito do Ministério Público para nos dar um norte e conduzir essa nossa caminhada, né? Mesmo que seja entre altos e baixos. A gente percebe que a gente também tem uma insegurança jurídica muito grande, acho que tudo isso será, né, abordado por ti, mas especialmente quando nós temos instruções do governo estadual, governos municipais e essa instabilidade que é vivenciada por trabalhadores e empresários. Que bom, seja muito bem-vindo, a gente vai poder, né, Anderson, conversar agora nessa próxima hora, entendendo um pouquinho como é que está a atuação do Ministério Público nesse tempo de pandemia. Tempos difíceis, mas que estão sendo muito bem conduzidos por todos os nossos procuradores. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Simone, Anderson e a todos que nos acompanham. Para mim é sempre uma satisfação. Eu me sinto muito à vontade aqui nessa casa, sou sempre bem recebido, não só pessoalmente, mas o Ministério Público é sempre bem recebido aqui nessa casa. Há uma tradição, inclusive de outros procuradores gerais, de sempre ter um espaço aqui para ouvir e para também mostrar a atuação do Ministério Público. Por isso eu fiz questão, nós temos uma obrigação legal e formal de entregar à Assembleia Legislativa, como representantes do povo gaúcho, um relatório anualmente retratando as questões administrativas. Esse ano nós buscamos incrementar esse relatório para além dos números legais, com o balanço social em cada uma das áreas: segurança pública, ambiental, consumidor, urbanismo, infância e juventude, família e sucessões, educação, todas as áreas de atuação do Ministério Público no estado do Rio Grande do Sul, colocando ali aqueles projetos que produziram local ou até mesmo em âmbito estadual impacto social nas comunidades, ou seja, que mudou de alguma forma a vida das pessoas. E vou te passar depois também na versão online para que você repasse a todos os associados, porque todos eles têm uma nota distintiva,
que é o seguinte: nenhum dos projetos foi produto de um trabalho único e exclusivo do Ministério Público. Todos eles o Ministério Público esteve, às vezes articulando, às vezes na iniciativa, às vezes como parceiro, seja de outros setores do poder público, municípios, secretarias, seja da sociedade privada, produzindo dessa forma, digamos assim, cada um com a soma de esforços, aquele resultado. Então isso realmente é muito importante e eu me senti muito à vontade para ter essa oportunidade e também aqui fazer mais do que uma prestação de contas, dividir, né, com a Federação pela importância, pela relevância que a entidade possui no estado do Rio Grande do Sul também, esses resultados no ano de 2019. Ano que vem a gente vai fazer, provavelmente vai ter um viés um pouco diferente, né? Ou seja, aquilo que a gente fez por uma situação que ninguém esperava. Esse momento para retornar à normalidade. Doutor Fabiano, a gente sabe, né, que não tem sido fácil também esse momento de pandemia. A gente sempre tem a questão pessoal, né, proteger a si, aos nossos familiares, mas no âmbito profissional, fazer essa atuação, ela é ainda mais desafiadora nesse momento para vocês. Como é que tem sido esse trabalho? Qual é que são os maiores desafios que vocês estão encontrando frente, né, a essa questão da pandemia? Bom, nós tivemos desafios, e eu acho que como todos, na sua atuação profissional, no seu círculo de atividade, tiveram como que colocados sob a mesa todos os desafios que se pode ter no setor público ou privado do ponto de vista administrativo, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de você atingir a finalidade, no nosso caso, de fazer a prestação do nosso serviço ao público que precisa do Ministério Público. Tudo isso foi colocado e precisou, num determinado momento, ser, digamos assim, redesenhado com a obrigação de atender, naquele momento mais grave, atender melhor a sociedade. O Ministério Público teve uma tradição, como o nosso poder público, mas uma tradição da questão presencial. Audiências eram presenciais, reuniões eram presenciais, o atendimento à população era presencial. O Rio Grande do Sul é um dos estados, por várias questões, em que os processos ainda estavam muito físicos. Então isso trouxe uma dificuldade. E de uma hora para outra, numa semana de março, teve que fechar as portas e fazer tudo o que estava fazendo presencialmente, continuar atendendo de forma virtual. Isso trouxe uma série de dificuldades, mas eu acho que a gente está conseguindo enfrentar. Eu, inclusive, ia te pedir permissão, Simone, para tentar responder essa e algumas outras questões e dar um panorama da atuação rapidamente a todos que nos assistem. Eu preparei algum material para também não perfeito, fugir disso. Bem didático, aí podemos colocar e tentar conversar a partir dessas lâminas e desse material, né? Num primeiro momento, destacando um videozinho de 2 minutos a respeito da repercussão de toda a imprensa sobre a atuação do Ministério Público. Ou seja, porque você tem aí sites, jornais, revistas no estado do Rio Grande do Sul a respeito de como tem sido visto. A gente não consegue, num momento como esse, atender a todos e às vezes você toma posições e essas posições agradam uns, desagradam outros, né? Mas você tem que tentar ao menos ter a coerência, e o que nós buscamos, Simone, assim, isso vai ficar muito claro nessa atuação, é dar segurança. Dar o máximo de segurança ao cidadão, ao empreendedor, a quem tivesse que... É nesse sentido. Então, se a gente puder passar, e aí eu vou comentando. Que é fundamental num momento como esse. De tanta insegurança e imprevisibilidade. O Fala Brasil, edição de sábado, está de volta para falar das adoções de crianças que felizmente não pararam durante a pandemia. Que bom, né? Notícia boa é sempre bom. A orientação técnica é de que a gente acelere a colocação em família.
Um fundo presidido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul vai destinar quase 5 milhões de reais para que o Estado possa montar mais 30 leitos de UTI completos para pacientes com a Covid-19. A operação faz parte da investigação do Ministério Público, que apura o uso de atestados médicos falsos para soltar presos durante a pandemia. Agora o Ministério Público recorreu contra a soltura do homem denunciado pelos crimes. O que pode estar por trás do assassinato do menino Rafael, morto pela mãe, num caso que abalou uma pequena cidade no Rio Grande do Sul? Diversas pessoas se mobilizaram durante 10 dias procurando. E aí entrou o Ministério Público do Estado, que fez uma recomendação à Prefeitura de Uruguaiana. Uma iniciativa que eu achei maravilhosa. O Ministério Público do Rio Grande do Sul já está lá em Gaúcha ZH Notícia. O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai restaurar e entregar celulares apreendidos em penitenciária com os bandidos que estão presos lá, que não deveriam ter celular. E depois de restaurados, eles serão dados a alunos da rede pública de ensino. Ideia genial, baita iniciativa. Em detalhes em seguida. Ele mostra como uma visão que não é nossa, é uma visão externa, são reportagens. E todas as demandas também, as demandas, né, que surgiram. chegam, a forma que atende, foram as mais variadas, porque era, como eu disse, assim, importante mostrar. Teve um determinado momento que até por uma restrição para a proteção dos servidores, dos membros, a gente teve que permanecer com as portas fechadas, mas atender de uma forma mais efetiva, porque essas demandas continuavam acontecendo. E isso foi possível. E digo assim, na sequência, Simone, foi perfeitamente importante, nós somos a primeira instituição do sistema de justiça e o primeiro Ministério Público do Brasil a reabrir as portas, no sentido de aquilo que se pode, por proteção, fazer remotamente, aplicar tecnologia para o atendimento, nós estamos fazendo, preferencialmente dessa forma. Mas todo aquele cidadão que precisa de um atendimento presencial, o Ministério Público manteve uma estrutura aberta desde 4 de maio, para que se chegasse lá e também se tivesse o atendimento presencial à população no momento em que essa população mais precisava do Ministério Público, né? Eu vejo assim, já tentando colocar aquilo que talvez seja a grande dificuldade. Nós olhamos em março e começou a surgir um grande entrechoque que até hoje tem gerado várias dificuldades, né? O Rio Grande do Sul é um município com 497 municípios, um estado com 497 municípios, né? Nós temos, na questão da pandemia, uma legislação federal, nós temos uma legislação estadual e nós temos legislações municipais, competências do Estado, da União e do município. De que forma compatibilizar? E muitas vezes isso também é bastante difícil. Você vê aí, você tem normativas em todas. O que nós buscamos fazer? Em primeiro lugar, nós buscamos um consenso entre os nossos promotores. Saiu uma orientação da Procuradoria-Geral junto com a Corregedoria-Geral, no sentido, eu coloquei aqui uma lâmina para poderem acompanhar e facilitar, né, para que os promotores, nós estamos presentes em 165 comarcas que abrangem, cada comarca, mais de um município, né? Então, um promotor tem um expediente para acompanhar desde o início a questão da política sanitária em cada município. Todos os acontecimentos. Então, um promotor
tem um expediente. Ele abriu aquele expediente, naquele expediente ele está fazendo o acompanhamento. E é isso, acompanhamento, fiscalização. A segunda orientação, e que andou muito e foi muito importante, e eu quero fazer questão de esclarecer, porque às vezes isso se confunde muito, Simone. O Ministério Público, desde o começo, nós procuramos não intervir no sentido de dizer qual é a política sanitária adequada. Por quê? Porque a competência para estabelecer uma política sanitária é da autoridade que a determina, federal, estadual e municipal, pelas suas secretarias de saúde, pelas suas secretarias estaduais, municipais, pelos ministérios e pela determinação baixada por quem tem atribuição ou competência, presidente, governador e prefeitos. Tá? E a gente buscou respeitar as competências e estabelecer um critério de compatibilização e de centralidade dessa política, mas não é o Ministério Público que vai dizer isso aqui tem que fechar, isso aqui tem que abrir. Tem que dar remédio ou não tem que dar tratamento precoce. Nós não vamos obrigar o prefeito a comprar ou não comprar. Vou ver se o preço que ele pagou está correto, está adequado. Mas o Ministério Público não interferiu para dizer qual é a medida. Nós tínhamos uma coisa muito clara, cobrar a existência de uma política sanitária. Isso sim, tem que ter uma política sanitária. Segundo, que ela tenha critérios transparentes, técnicos transparentes. A partir daí, a gente foi buscar a fiscalização. E a nossa linha, desde o começo, e eu reuni toda a assessoria jurídica que elaborou assim, um parecer que hoje vem se confirmando em todas as instâncias. Logo quando começou em março, vocês recordam, alguns municípios a trancar a entrada do município. Não sei se você lembra, alguns municípios botaram um caminhão de pedra para ninguém vai entrar, ninguém vai sair. Eu digo, opa, ali começou, nós reunimos. E o estudo que o nosso pessoal disse o seguinte, olha, tu tem competência, a União legisla no interesse geral, o Estado tem que ter uma centralidade da política estadual e os municípios no interesse local. Tu tem serviços essenciais. Aquilo que a União estabelece como essencial, o Estado não pode restringir. Aquilo que o Estado estabelece como essencial, o município não pode restringir. Nos serviços não essenciais, a situação é um pouquinho diferente, ou seja, a União estabelece regras gerais, o Estado estabelece uma política e os municípios legislam desde que eles possam ser mais restritivos e não menos restritivos, porque é a única forma de você manter uma centralidade da política. Então você vai ter 400, eu estou exagerando, mas 497 políticas públicas diferentes. E a nossa tarefa era dizer, olha, vamos fiscalizar essa legalidade. O Tribunal de Justiça, em todas as vezes que nós vemos, olha, o Ministério Público tem razão em todas as ações, Simone. Todas que foi necessário levar ao Tribunal de Justiça, disseram, juridicamente o posicionamento do Ministério Público está correto. Então isso não era contra prefeito, não era contra... Mas com isso a gente deu uma centralidade. E a outra coisa é fiscalizar, como nós tivemos a coisa, excessos que eventualmente aconteciam dentro da política pública, como, por exemplo, a questão de você proibir o direito de ir e vir. Bom, isso o prefeito não pode, o governador não pode, tem limites para se estabelecer. Evidente que uma pandemia requer medidas diferentes, medidas mais drásticas, nós estamos numa situação de calamidade, mas também há limites. Então a nossa função foi de ser fiscal. E essa lâmina ela é muito importante. Veja ali, porque isso representa, eu tenho a certeza, assim, um êxito muito grande na questão da política pública. Durante a parte, só referente à questão de pandemia, foram instaurados em todo o Rio Grande do Sul 810 expedientes, seja de acompanhamento, seja questões de consumidor, seja questões de não cumprimento de decretos, sejam questões que se refiram à pandemia. Mas veja só, Simone, de 810, somente 33, em 33 ocasiões, nós precisamos recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer a fiscalização. Nós tivemos ali 1.280 recomendações. O que é a recomendação? A recomendação é um instrumento que nós temos para fazer com que a gente possa acertar, compor os litígios ou as situações que surgem de forma extrajudicial, sem ter que recorrer a uma decisão do Poder Judiciário. Então, quer dizer o seguinte, através do diálogo, através da construção, ou muitas vezes através mesmo até da determinação, mas uma determinação baseada em argumentos sólidos, que não... sabe, que se levou a não vale a pena contestar, a gente conseguiu resolver em 1.200, porque qual é o caminho natural para quem é leigo no direito? Uma recomendação não atendida gera uma ação.
Eu poderia ter hoje aqui, tranquilamente, olha, nós tivemos 200, 300, 400 ações judiciais. Como nós ajuizamos e como trabalhamos. Mas o resultado não se mede pela ação. Não é efetivo, né? Porque não é o resultado se mede pelo atendimento, pela composição. Então, eu acho que isso tem feito, a Simone brincou comigo quando eu cheguei aqui, como se falou de Ministério Público nessa pandemia. Isso tem feito pela forma como a gente está tentando dialogar, construir com o gestor público nos municípios, tem feito com que o gestor, ao invés de correr do Ministério Público, venha ao Ministério Público para buscar o apoio no sentido de negociar com segurança. Entendimento, é isso, e a sociedade ganha nisso. Então, isso, na mediação, só sobre Covid, nós fizemos mais de 50 reuniões, desde a questão de repasses de verbas à assistência social, questão de repasse a escolas, questões de mensalidades escolares, o Ministério Público mediando e não acionando. E aqui eu falo na questão do Covid, mas eu poderia enumerar na questão da mediação. Essa é uma nova proposta. Recentemente, cerca de 3 semanas atrás, se fechou um acordo em que nós fomos procurados pelo município de Uruguaiana, no tocante, isso foi notícia, no tocante à questão do saneamento básico. Uruguaiana é um dos municípios que não trabalha com a Corsan, né? Eles estavam numa disputa muito grande com a empresa, tinha problema da regulação com a Gerges, eles procuraram o Ministério Público, nos ajudem. O Ministério Público, não foi fácil, mas 3, 4, 5 meses, fez inúmeras reuniões com a prefeitura, a Gerges, a empresa. Intermediou, auxiliou. E a notícia que me veio não foi nossa. Se fosse nossa, poderia dizer, né, no site da Prefeitura de Uruguaiana, se buscarem, olha, graças à atuação do Ministério Público, fechamos um acordo que vai garantir um investimento de 170 milhões em saneamento básico, que é um dos grandes problemas nacionais para o município de Uruguaiana, e mais a recuperação de 80 quilômetros de asfalto que a empresa vai fazer. São mais 40 milhões de reais do município. Então, quer dizer, é o Ministério Público sem ajuizar, sendo procurado pelas partes para intermediar e buscar. E dessa forma que a gente tem procurado trabalhar. Qual a grande dificuldade? Né? É a que todos tivemos. O Ministério Público tem 164 comarcas. Nós hoje somos 700 entre promotores e procuradores de justiça, 2.300 funcionários, 1.500 estagiários. É uma empresa grande, em que você teve sempre em toda a sua existência, o presencial sempre foi muito forte. Atendimento presencial, audiências presenciais, capacitações presenciais, tudo presencialmente. E de uma semana para outra, nós vínhamos nos preparando, foi o que nos deu o suporte, como todo mundo vinha nos preparando para a revolução digital. Em todas as promotorias nós tínhamos salas de videoconferências, nós estávamos estimulando, nós tínhamos feito no final do ano, e uma das grandes dificuldades foi a internet, né? Nós tínhamos comprado 10 vezes mais links no final do ano, já preparando, sem saber de pandemia, preparando na questão da... Quando estourou, nós conseguimos dar um suporte, aumentamos ainda em 70% os nossos links, mas a gente mudou. Então, onde se faziam ali, tem 60 audiências média mês, passou a fazer 240 audiências mês. Nós fizemos 157 eventos de capacitação interno e externo para membros e servidores, certificamos na capacitação em segurança pública, em a nossa atividade funcional. Nós temos uma escola de aperfeiçoamento de membros e servidores, com cursos, com palestras, certificamos 3.300 durante esses 3 meses, 4 meses, tudo feito de uma forma virtual. Então, a gente conseguiu fazer essa mudança administrativa para atender aquela demanda. Como eu disse, o Ministério Público fechou fisicamente, mas as demandas lá na sociedade ficaram mais assim, segurança, a questão da pandemia, saúde, educação, tudo isso se potencializou e a gente tinha que atender. Então, isso foi importante e, repito, foi importante, talvez no poder público, e isso é uma coisa que é complicada. Foi uma decisão muito difícil, Simone, fechar, mas foi uma decisão muito mais difícil e muito mais sob pressão determinar a reabertura. Porque você tem que ter a responsabilidade com os servidores do Ministério Público, as suas famílias tinham preocupações. Nós somos, como eu disse, o primeiro do Brasil, no dia 4 de maio, a tomar a decisão de reabrir as portas.
com redução de capacidade presencial, com horário diferenciado, sim, atendendo com rodízio, todos os protocolos todos os protocolos que foram estabelecidos, máscaras, dizendo que se pudesse ser feito remoto, que se continuasse, mas o presencial andasse, né? E, então, nós somos o primeiro, mas isso não passou despercebido, né? Da atuação, contestações, a gente conseguiu superar uma a uma, e hoje os promotores, os servidores têm a noção do quanto foi importante nós estarmos desde lá retomando. Abrimos nós e na sequência a OAB, fomos os primeiros, mas nós ainda abrimos primeiro no encaminhamento. A situação, Simone, que veio para todo mundo, né? Uma crise que nós já vimos no estado difícil, a crise econômica virou mundial, mas nós que já vimos numa situação difícil, isso acabou se agravando. Eu ressalto aqui, pela primeira vez, nós vimos ano a ano, já era construindo os orçamentos dos poderes e das instituições através de disputas judiciais. Né? Eu lembro ano passado, só para fazer um recorte do último ano, houve uma discussão, o governador enviou uma proposta de 0, nós acabamos ingressando com uma ação judicial que ela não poderia ser 0, tinha que ser a inflação, a reposição pelo crescimento vegetativo, isso ganhamos aqui, estava em discussão no Supremo, isso que eu quero dizer, assim, tinha sido sempre uma constante. A crise levou a que todos nós, pela primeira vez, fizéssemos um acordo no sentido de que uma lei de diretrizes orçamentárias e uma lei orçamentária no estado do Rio Grande do Sul, não é a primeira vez, mas nos últimos anos, no meio a uma crise, ela fosse construída de forma unânime. Né? Nós nos comprometemos a abrir mão daquelas disputas judiciais, a ficar com o orçamento para esse ano e para o ano que vem do ano passado. Então, ou seja, nós vamos executar o orçamento de 2019, e o ano que vem também vamos executar o de 2019, a menos que haja uma retomada acima do previsto, o que todos nós gostaríamos, todos gostaríamos, bom, mas se não, o compromisso é da execução orçamentária de 2019 no ano de 2020 e no ano de 2021, sem a oneração e mantendo. Isso importou, no caso do Ministério Público, em 44 milhões de reais nesse ano e mais 44 milhões de reais no ano que vem de contingenciamento orçamentário para manter os trabalhos. Então, sem dizer do símbolo político de, no momento de dificuldade, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, todos encaminharam. Nós, através do fundo que destina verbas das ações civis públicas, nós entregamos 5 milhões de reais para 30 leitos no interior do estado. É um projeto, 30 leitos implementados no interior, completos no interior do estado. Ontem assinamos 45 mil litros de álcool. Sobre as mais diversas questões. Encaminhamos modelos de ações, ou se precisar da ação, tem. Você vê que mandou 38 modelos, teve 33 ações. Muitas, a maioria delas, inclusive, é uma ou duas da mesma, que era no caso de algumas redundâncias no cumprimento por parte dos prefeitos de decretos estaduais. Foram poucos, né? Que foi a maioria, mas a gente deu um modelo. Nós estivemos presentes em todos os comitês de crise, conversando, dialogando. Trabalhamos na questão da suspensão, quando a situação se agravou, das cirurgias eletivas, na regulação de leitos de UTI. Isso aqui vai nos dar um cabedal e até o final desse ano nós vamos entregar uma ferramenta do uso da tecnologia, e nós vamos entregar não só a cada promotora, a cada juiz, nós vamos entregar à sociedade gaúcha uma ferramenta. Aquele que marca um procedimento pelo Sistema Único de Saúde vai saber qual é o seu lugar na fila. Então, o cidadão vai saber quem é o lugar dele e quem está na frente dele. Isso vai acabar com fura-fila,
por parte de quem for, seja por influência política, por influência médica, até por influência judicial, porque na hora de um juiz dar uma decisão e pular na fila, ele vai ver ali quem é que está na frente, qual é a dificuldade, e vai ter que explicar para quem teve o seu lugar na fila qual é a urgência. Então, eu acho que isso vai ser importante para que a gente possa trabalhar e possa também encaminhar nesse sentido da atuação. Nós participamos aí de inúmeros projetos, um projeto muito interessante que a Polícia Civil, Secretaria de Governança, do Conselho dos Respiradores, pela iniciativa privada, a GM, Instituto Cultural Floresta uma parte, ou seja, se podia se consertar um custo médio de R$2.000 e se devolvia os respiradores para que se pudesse. Na área de segurança pública, nós tivemos aí questões além do dia a dia, que foi a questão, primeiro, se começou com o CNJ, a soltura de alguns presos de forma geral, sem que nós tivéssemos nenhum caso de Covid. Agora estamos surgindo nos presídios, mas na época não tinha nenhum, você estava por causa do Covid. Então, o Ministério Público buscou, tivemos ali a questão muito importante, o apoio do Conselho Estadual de Medicina, que fez um parecer subsidiando a atuação do Ministério Público. A atuação muito forte se começou a utilizar de atestados falsos para soltar presos. Então a gente fez uma investigação, inclusive em relação a advogados que estavam se valendo disso, a OAB nos apoiou e a gente fez a investigação, desbaratamos as quadrilhas. Algumas situações importantes, a questão dos frigoríficos, o que isso, e a gente vai aprendendo, se tenta negociar, teve ação, se vê que a dificuldade, porque o frigorífico exige uma mão de obra intensiva, 2, 3 mil pessoas numa planta para funcionar. Isso, ao mesmo tempo, gera, pela pandemia, por mais cuidado que se tenha, focos de contaminação. Mas você também não pode simplesmente parar a atividade, porque você arrebenta uma cadeia que vem o pinto, o corpo, ele nasce um dia para morrer. Então, é todo um transtorno. Nós temos feito, e digo assim, depois da questão do caso, principalmente do lajeado, que virou um know-how para todos nós. Todas as quartas-feiras, agora está sendo quinzenal, mas todas as quartas-feiras, uma reunião. O presidente da Assembleia, Hernani Polo, eu participo, o Ministério Público do Trabalho participa, as entidades da proteína animal participam, Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura, as empresas frigoríficas, os trabalhadores dos frigoríficos participam. Veja ali um fórum todas as quartas para ver os protocolos, o que está acontecendo e tentar dessa forma prevenir e encontrar soluções para que a gente não tenha que partir por uma solução extrema que seja a interdição e ao mesmo tempo proteger muitas vezes onde há focos. Então isso tem sido importante. A violência doméstica contra a mulher, que é um problema ainda grave, né? A gente assinou um protocolo semana passada, Polícia Civil, Brigada Militar, Poder Judiciário, Ministério Público, cada um tem suas campanhas, cada um tem a sua forma de enfrentar. Esse protocolo diz que nós vamos centralizar numa única campanha, numa única forma, numa única linguagem, todos os esforços de todas as instituições. Por que eu digo isso? Pode parecer pouco. No relatório que eu te entreguei, Simone, tá? Você vai ver assim, você vai abrir, quando for ver assim, qual é o número maior de crimes que chegaram ao Ministério Público, inquéritos policiais que chegaram no ano passado. O maior disparado são casos de violência doméstica contra a mulher. Sabe quanto? 72 mil inquéritos em 2019. O segundo lugar foi Nossa, eu fico arrepiada de ouvir isso, que loucura. Foi o crime de furto, Anderson. Sabe quantos? 13 mil. Então, assim, ó, eu não tenho de cabeça, mas eu acho que se você somar todos os outros crimes que chegaram elucidados ao Ministério Público, violência doméstica, não chega ao número de violência. Isso mostra que nós temos um caminho para percorrer aqui no estado do Rio Grande do Sul muito grande, sabe, com números. Então a gente tem atuado também muito fortemente. Forças-tarefas no sentido da questão dos recursos. Nós estamos num ano eleitoral, veio dinheiro, nós temos que fiscalizar. Nós desenvolvemos hoje, Anderson, um aplicativo, o promotor de justiça tem na sua tela, o que atua no patrimônio público, tem na sua tela hoje, em relação a cada município do estado do Rio Grande do Sul. E em relação ao estado, cada compra, cada valor, cada empresa que vendeu e o valor que vendeu insumos e produtos referentes ao Covid.
Então, se um município fez uma compra de um produto por um valor, no outro foi 3, 4 vezes mais, no mesmo tempo, no mesmo modo, opa, sabe? Então a gente está buscando a fiscalização e atuando em forças-tarefas. Na questão da defesa da criança e do adolescente, várias, eu poderia enumerar várias, mas desde manter o conselho tutelar aberto, sabe? Auxiliar para que o poder, porque a gente precisava, principalmente nas populações mais carentes, da participação. A questão da alimentação, da merenda, nós estamos, agora de manhã estávamos, os promotores da educação, junto com o secretário da Educação, junto com o secretário da Justiça e junto com a FAMURS, as 27 regionais, tratando e tentando mediar a questão do retorno ou não e de que forma se daria o retorno às aulas presenciais. Veja, a gente até às vezes não entende que esse também é o papel do MP, né? Mas é. E nessas causas, assim, tem sido muito atuante. Isso a gente tenta colocar, e tem sido muito importante, é uma mudança de paradigma. O que tinha de mais fácil é você sentar e dizer, se resolve, se não se resolver, eu me trago, eu faço uma ação e boto essa ação no judiciário. O que vai sair dali, o resultado, quanto tempo vai demorar? Então, é mais difícil, muitas vezes, você reunir, procurar uma solução, apertar, mas isso tem sido mais efetivo. No consumidor, fizemos forças-tarefas para produtos de falsificação, para sobrepreços. Então, a gente tem atuado e tem atuado bastante firme também nessa área da questão do consumidor e do patrimônio público. Eu tentei dar assim, uma linha de todas as áreas que a gente buscou, desde a educação, passando pela segurança, buscando no Covid, fazer assim, de que forma a gente está trabalhando, buscando uma centralidade, nós cumprimos o nosso papel de fiscal em primeiro lugar, em segundo lugar, de nós estarmos à disposição para mediar muitas vezes a solução sem a necessidade. Eu tenho dito, se nós temos um problema, se nós temos uma situação que envolva o poder público, se nós tivermos a capacidade de sentar e de acertar, é melhor para todo mundo, para nós e para o Poder Judiciário. Se nós não acertarmos, bom, aí nós vamos levar ao Poder Judiciário e o compromisso do Poder Judiciário é decidir. Nem sempre aquela decisão é boa para mim, para você ou para... então, se a gente puder acertar, é melhor que a gente acerte. E é dessa forma que a gente tem que trabalhar. É muito rico isso, doutor Dallazen, porque a gente também, enquanto cidadão, não tem a noção exata, né, da amplitude desse trabalho. Então, acho que de forma bem didática que foi colocado, e aí a gente vai se dando conta da responsabilidade que tem o MP. E a pergunta que eu queria lhe fazer, tem uma unidade de ação em todo o estado do Rio Grande do Sul, ou a gente pode ter alguns municípios que têm disparidade na tomada de decisão? Como é que tem sido esse desafio, especialmente para ti, né, nessa condição de chefe, assim, que organiza todo esse trabalho? Muitas vezes as pessoas que não conhecem a estrutura não entendem uma circunstância. E isso é uma garantia que não é uma garantia, digamos assim, é uma garantia da sociedade. Por exemplo, o promotor em cada local, ele tem, digamos assim, a independência dele na decisão, se, por exemplo, se ele vai ajuizar uma ação ou não, se na ação ele vai pedir uma condenação ou não. Isso não há como, por exemplo, ter uma hierarquia, como há nas corporações militares, que você determina uma ordem e aquilo é cumprido. Isso é uma garantia da própria sociedade, porque ou seja, tu tem relações e situações locais, você não pode determinar, o procurador-geral determina e aí todo mundo vai cumprir igual. Na questão da política pública, bom, se você traça uma política pública e também institucional, é evidente que os colegas têm que trabalhar dentro de um prisma de unidade, ou seja, nós vamos determinar que nem a instauração de um expediente para cada política pública. Eles vão instaurar um expediente, certo? Se lá no expediente vai ser necessário o ajuizamento da ação ou não, bom, aí você vai ver localmente se é ou não. Nós orientamos, olha, vai agir assim ou dessa forma. Na questão da pandemia, foi um aprendizado muito importante para nós. Sabe? Nós tivemos, muitas vezes, assim, em um ou outro, talvez assim, não mais do que 3 ou 4 municípios, em que os colegas disseram, olha, eu estou acompanhando, eu acho que a forma de atuar aqui é um pouco diferente da orientação e eu vou atuar desta forma, não desbordando dos limites legais, mas dando um outro entendimento. Mas digo assim, eu acho que foram 3 ou 4 casos, a grande maioria caminhou numa orientação
E digo assim, esses 3 ou 4 atuaram dentro da legalidade. A posição deles é que naquele aspecto entenderam como, diz, olha, aqui eu tenho uma particularidade, acho que dentro desse expediente não é o caso de ajuização, eu vou agir de outra forma. Muito bem, a gente respeita, orienta, mas como um todo eu acho que o Ministério Público teve assim está tendo, né? Eu já queria falar no passado, como se não tivesse superado isso, né? Passamos ainda por tudo isso. Está tendo uma atuação assim, pelo menos, eu tenho dito, coerente. Né? Coerente com a nossa linha. Às vezes você agrada um, às vezes não agrada, mas você tem que manter a coerência. É bem interessante isso de agradar um ou outro, né? Porque a gente recebe muitas indicações, mensagens, ligações, pedindo que a Federação interceda e ajude, né? E a gente percebe exatamente, assim, dependendo do município, dependendo da cor da bandeira e da determinação de prefeito, do governador, quais são essas indicações, né? Horas a gente ama o MP, hora a gente odeia. Então vai muito de acordo com as decisões em função daquilo que nós entendemos também, e especialmente, né, doutor Dalazen, na questão da restrição ao trabalho. Então, nessa política pública do distanciamento controlado, de forma equivocada, os gaúchos foram impedidos de trabalhar. E isto gera, né, uma ansiedade muito grande e acirra até os ânimos, né? Quando a gente busca uma alternativa para ter renda e sustentar a nossa família. E é legítimo, sabe? Muitas vezes você encontrava situações em que as reclamações são legítimas, sabe? E isso era difícil. Eu vou te dar um exemplo, assim, Simone, que para mim foi dentro de casa, assim, as pessoas mesmo dentro de casa, tá, mas e como é que vai ser? Teve um final de semana, o Ministério Público, não fui eu que entrei com a ação, mas eu encaminhei, os colegas seguindo a orientação entraram em relação ao descumprimento pelo município de Porto Alegre do decreto estadual. Sim. No sábado, que eu até sábado, e aí o município, acho no meu modo de ver equivocado juridicamente, eu não estou discutindo o mérito, volto a dizer, não vou entrar no plano mérito, mas deveria ter aberto na mesma linha dos demais, de quarta a sábado. Não, vou fazer de quinta a domingo. Né? E aí, tipo, olha... E a insegurança jurídica a nossa posição, claro, sabe? Tanto que depois eu digo, olha, muitas vezes, o que nem acontecia às vezes no interior, porque aí muitas vezes foram poucos, mas alguns prefeitos diziam assim, não, eu não vou cumprir o decreto, então eu vou editar um decreto diferente, né? Em alguns casos, inclusive, nos pediam, olha, entra ajuda. Com a ação, eu sei, nós pedimos. A gente assinou junto vários pedidos. Entra com a ação contra o decreto dele mesmo, sabe? Porque o ônus político diz, bom, não deu lá no estado, então é do MP aqui no local. Não, então nós tivemos esse problema. E eu queria dar um exemplo, que foi a questão de Porto Alegre. Foi uma questão dura, sabe? A gente não é que... Né? Mas nós seguimos na coerência e no mesmo final de semana a questão referente a Pelotas, do lockdown, na questão do direito de... Abuso total, né? Então, aí nós entramos com a ação lá. Então, aqui em Porto Alegre, o pessoal dizia, sabe, fazia a crítica ao MP, né? E lá, o pessoal... Digo, olha, nós estamos seguindo na linha, ou seja, na questão do decreto nós não tínhamos como ter, como digo assim, ó, em vários municípios do interior nós tivemos uma postura, nós não tínhamos como ter, por coerência, uma postura diferente aqui. Se a política está certa do município, do estado, bom, eles têm que acertar entre eles, não é não é nós que vamos dizer se tem que abrir no sábado ou no domingo, repito, né? A gente só manteve a coerência na linha. E em relação a Pelotas, desde o início, quando começou lá em março, a questão de fechar a cidade, nós já vimos alertando. Teimosia também, limites, né? Há limites, né? E, bom, aí a gente buscou. Teve que atuar. Tivemos que atuar. Eu vou passar a palavra para o Anderson, só uma pergunta aqui, ó, do Frederico Goldman, que ele pergunta, doutor Fabiano, por favor, poderias repetir o número de inquéritos de violência doméstica, que ficaram bem impressionados, assim. No ano de 2019, esse dado, eu posso tirar 2020 e depois te mando, eu tenho atualizado lá, né? No ano de 2019, nós recebemos, eu não tenho, está no relatório, mas foi mais de 72 mil, 72 cento e algum. Mais de 70 mil já é mais um de número... 72 mil, e digo assim, porque o número me impactou, porque a gente faz o gráfico e eu fui olhar o segundo, né, que é furto, foram 13 mil.
né? Homicídios, se não me engano, foram 12 mil. Somando todos os outros, não davam um número. E, por consequência, também o número de denúncias relacionadas à violência doméstica também foi o maior. Então, isso escancara um problema que é um problema... É um problema que nós precisamos enfrentar enquanto sociedade. Bom, Simone, queria te agradecer pelo convite para estar aqui. Primeiro, sou um entusiasta do trabalho do Dr. Fabiano, não de hoje, de há muito, especialmente pela abertura para o diálogo. Eu acho que essa é a forma moderna de solução de litígios, né? Antecipar a esfera judicial, entre as partes compor uma solução, e o Ministério Público dá um exemplo para o país com todas essas ações, como bem vimos aqui a partir do relato. Acredito que isso traga um elemento que é fundamental, que o Dr. Fabiano trouxe no início, inclusive, que é a segurança jurídica. Ou seja, mesmo para o empreendedor é fundamental ele saber se ele pode ou não abrir, até para ele ir no governante e postular que seja adaptado justamente pelas condições que ali são estabelecidas. E sempre tivemos uma crítica em relação ao Estado do Rio Grande do Sul justamente nesse âmbito, ou seja, não havia uma abertura para o diálogo, havia uma prévia tomada de decisão, e lá na frente essa decisão era punida sem que houvesse a oportunidade antecipadamente de um diálogo para a construção de algo que fosse viável no longo prazo. Acredito que essa nova postura abre, inclusive, uma nova visão sobre o Estado do Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã via o nosso governador fazendo uma exposição junto com o governador João Dória num evento do Santander, falando sobre abertura para o processo de privatizações. Eu acho que essa nova postura é importante para o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive para a visibilidade na retomada. Estamos aí na iminência de um processo de privatização, onde dependemos de investidores, né? Dependemos do aporte de novos recursos no Estado do Rio Grande do Sul, e acredito que essa posição será fundamental. E aí, doutor Dalazen, nesse movimento, como foi bem colocado, tem excessos para os dois lados, né? Vimos um excesso, inclusive, em relação a restrições, e em determinados momentos, talvez esse excesso ainda em relação ao fechamento, né? A Federação é uma das entidades que mais batalha pela abertura em todas as bandeiras, né? A política original do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, era uma política padrão. Trabalhamos pela política regional, foi implementada a política de bandeiras, então trouxemos o pleito de que houvesse, ainda que a bandeira vermelha, dado o período já transcorrido e o impacto econômico que virá em decorrência desse fechamento da bandeira vermelha, e temos visto que a bandeira vermelha é uma constante, a necessidade da abertura do comércio, ainda que em percentuais menores. Queria ouvir do senhor um pouco desse debate. O senhor colocou que há um debate do Ministério Público no sentido de fiscalizar aquilo que efetivamente é colocado, se o Ministério Público também se debruça sobre esse outro direito, né? Ou seja, naqueles momentos em que diversos municípios, diversas regiões, hoje temos cerca de mais de 50 municípios sem Covid, algumas regiões têm mais disseminação da doença. Se o Ministério Público também se debruça para essa interlocução com o governo do Estado, no sentido de reforçar esse pleito das entidades, que é a possibilidade de abertura, ainda que em bandeira vermelha. Anderson, assim, com toda a transparência, nós, como eu disse, nós temos participado de todos os comitês de crise, seja em nível municipal, como também no Estado do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, e a gente tem tido abertura também pelas secretarias estaduais da saúde, as secretarias de justiça, pelo próprio governador, para também apresentar sugestões, trocar ideias. Volto a dizer, formalmente a gente não vai interferir na política, mas como a gente está também atuando e é uma peça fundamental, nós temos conversado
temos participado, como eu disse agora mesmo, uma situação delicadíssima, que é a questão do retorno ou não das voltas às aulas. O Ministério Público está inserido nesse debate. Temos colocado algumas posições não inflexíveis, mas algumas posições para balizar o debate. Então, também nessa questão da abertura, o que eu espero, e te digo assim com absoluta... que se a gente realmente se confirmar, e todos esperamos que se confirme as últimas notícias de que a coisa assim, está chegando no pico e possa agora começar, a gente vai ter conseguido passar com... Primeiro assim, isso é uma vitória, né? Sem colapsar o sistema. Eu tive semana passada em Belém do Pará, num evento com os procuradores gerais da Amazônia Legal, sobre a questão da atuação do Ministério Público no desmatamento e queimadas. Tá? E lá a gente viu a realidade dos colegas relatando o quanto ficou difícil quando explodiu, quando não tinha para onde ir, quando nós tivemos, eu não sei assim, talvez até por um pouco de sorte, a doença foi meio lá para cima e agora no inverno nós tivemos um pouco mais de tempo para preparar. O futuro ali vai dizer se a gente fez certo, se fechou cedo demais, se fechou por muito tempo. Tivemos tempo para preparar, mas não preparamos, né? Não, mas eu acho que até agora, assim, Simone, e digo assim, até agora, a questão do... Como não houve esse colapso, essa é um ponto que ainda conta a favor, por enquanto, do... Não teve colapso da saúde, mas teve o econômico, da né? saúde. Bom, aí eu volto a dizer, a questão econômica sofre, e aí os acertos e os erros têm que ser pesados, têm que ser cobrados. O que eu tenho visto talvez um pouco tarde ou não, né, mas tem tido uma sensibilidade de ponto a ponto, de afrouxa, mantém, vai afrouxando aos poucos, mas, sabe, acho que no frigir dos ovos, o sistema geral, assim, tomara que a gente consiga passar dessa forma. Há críticas a serem feitas, mas o sistema do distanciamento até aqui veio bem, sabe? Bom, poderia um pouco antes ter aberto, teria um pouco antes ter soltado. A questão que eu sei que, assim, para o comércio é dificílima, o abrir e o fechar, sabe? O pessoal diz, não, da lasanha é muito melhor, então eu vou ficar um mês fechado, eu fico um mês fechado, mas quando eu abrir, porque esse abre e fecha é o inferno para você trazer o número de empregos. A presidente Simone me passava, diz, olha, já tínhamos tantos milhares de empregos perdidos, isso tudo nos angustia. Naquilo que a gente tem conseguido influenciar, a gente tem trabalhado. Eu digo assim, de forma alguma, ninguém quer restringir trabalho, ninguém quer restringir o comércio. É a questão que ainda é muito complicada dessa compatibilização. Parece que agora a gente já está tendo algumas respostas, sabe? Tomara que esteja se aproximando mesmo. Mas de fato a gente está vivendo, né, um colapso econômico e social, no nosso ponto de vista, por políticas públicas equivocadas. E a gente comentasse agora, está afrouxando de alguma forma o governo. Eu acho que isso se deve à desobediência. Não, entendi. Está flexibilizando, né? Uma flexibilização. Mas eu acredito que isso se deve também à desobediência civil, porque a gente está vendo o seguinte: as pessoas, elas precisam ter renda, elas precisam botar comida na mesa para o seu filho, né? Se elas não têm renda, elas têm que buscar uma fonte, geralmente na informalidade ou na própria desobediência do tipo, não, eu tenho que abrir a porta dos fundos, eu tenho que entregar mercadoria no meu carro. Por quê? Porque eu preciso que esse recurso entre, né, nas contas da minha empresa para que eu possa fazer frente às minhas necessidades. Então, acho que esse ponto também sobre o aumento da informalidade e da desobediência civil. Não tenho dúvida, também, Simone, que isso também vai da sensibilidade do governante, de sentir que tudo tem um limite. Dali um pouco você não consegue, então é de levar nesse ponto, é exatamente isso, sabe? Então, não tenho dúvida do acerto também dessa tua colocação e do peso disso na decisão. Nós mesmos sentimos
como eu disse assim, os próprios prefeitos, às vezes, doutora, assim, tá, mas sabe, não tem como fiscalizar, não segura. Nós todos convivemos numa sociedade, as pessoas vêm, eu recebi amigos que têm restaurante, amigos que têm lojas, sabe, dizendo, chorando pela dificuldade que estavam, chorando literalmente, não estou dizendo chorando de uma forma novamente pejorativa, claro. Chorando literalmente pela dificuldade. Eu inclusive te relatava em alguns momentos, né, assim, situações dramáticas de relatos que nós recebíamos e ainda continuamos recebendo, né, de empreendedores ou mesmo de profissionais liberais que, não podendo trabalhar, perderam todo um patrimônio construído ao longo de uma vida, empresas aí de décadas de atuação que fecharam as portas de forma definitiva, né, e não vão mais reabrir. Então, tudo isso sempre a gente preza, né, aqui na Federação, especialmente por equilíbrio, bom senso e diálogo, para que as decisões não tenham esse impacto tão negativo. Porque que bom, né, nós estamos torcendo de fato, e inclusive com todos os protocolos de segurança nas nossas empresas, trabalhando para que o número de casos venha caindo, né, que a gente não tenha mais a ocupação dos leitos e tal. Agora, dinheiro público veio do governo federal, muitos investimentos deixaram de ser feitos, né? Poderia ter sido se ampliado o número de investimentos para justamente não ter essas restrições tão severas que ocasionaram essa crise econômica no estado do Rio Grande do Sul e que repercute também no setor público. Porque veja, né, doutor Delazen, mais de 2,5 bilhões que deixaram de entrar através de impostos nos cofres públicos. E a gente tem agora os pais tirando os alunos, os filhos das escolas particulares por falta de renda, buscando vaga na escola pública. Os gaúchos deixando, né, de pagar o plano de saúde, demandando ainda mais de saúde pública. Então o governo vai precisar de mais recursos para poder ter... A avaliação que eu tive ontem, nós estávamos nos preparando para essa reunião, é que só na educação infantil já há quase 14 mil matrículas de escolas que acabaram falindo ou os pais não tendo mais condições vindo para o setor público. Isso tende a se agravar. E um outro aspecto também em cima da informalidade é que você não atinge o objetivo da norma. O objetivo da norma é justamente restringir a circulação e permitir que os protocolos coíbam a disseminação da doença. Quando você vai para a informalidade, você já está à margem mesmo. Já está à margem dos protocolos. Então, é melhor trazer para a formalidade, fazer a fiscalização devida do que levar todo esse contingente para uma informalidade e uma disseminação ainda maior da doença. Então, como o Dr. Delazen colocou, é um movimento natural, mas que precisamos ter a sensibilidade do governo estadual para que veja isso como um mecanismo até de coibir a disseminação da doença. De controle, né? De controle. Perfeito. Queria abordar, Dr. Delazen, aprofundar um pouquinho mais essa questão das liberdades, né, que foram tolhidas. A gente tem ali casos no Rio Grande do Sul, especialmente o caso de Pelotas foi o mais noticiado, né, que a prefeita fez esse fechamento, esse lockdown, impedindo as pessoas, inclusive, de sair de casa. Existem outras ações, né, que aconteceram, não precisamos nem citar, enfim, mas nesse mesmo sentido que o gestor público, então, ele foi muito incisivo e restringiu, inclusive, essa possibilidade das pessoas, né, de terem as suas liberdades, então, individuais atingidas? Como eu disse, assim, desde o começo a gente vem falando, evidente que uma situação de calamidade pública, ela é diferenciada, ou seja, ela pode permitir que o gestor, dentro da sua competência, estabeleça restrições que em tempos de normalidade, só que, em primeiro lugar, essa restrição tem que se justificar sob o ponto de vista da sua finalidade. Ela não pode ser... Não adianta eu estabelecer uma restrição que não vai ter nenhum efeito naquilo que eu vi já tinha. Daí eu estou te tolhendo de algo que não vai produzir nenhum resultado. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo lugar, a pessoa que vai estabelecer a restrição tem que ter competência para fazer isso. Competência não no sentido de poder, no sentido de ter atribuição legal de fazê-lo, né? E, em regra, você pode restringir aquilo que você concede como gestor. Então, por exemplo, você tem quem concede o alvará para funcionamento de um restaurante, pode caçar, pode suspender.
volto a dizer, não arbitrariamente, né, vinculado a uma finalidade. Bom, você estabelece determinadas restrições, por exemplo, de um parque, frequência a um parque, horários para frequentar. Bom, você pode restringir aquele horário, pode fechar aquele parque, pode evitar aglomerações porque se justificam, né? Agora, você não pode, de uma forma geral, nós temos assim, eu acho que dentro da nossa Constituição, o direito à vida, daí depois vem na sequência o direito à liberdade, que a liberdade, na sua característica mais elementar, é o direito de ir e vir, né? Vários outros aspectos de liberdade, eles têm regras. A liberdade de expressão, nós temos liberdade, mas tem regras, tem limites, você tem liberdade. Agora, o direito de ir e vir, a princípio, né? Então, você pode restringir? Pode. Se eu cometer um crime, tem uma pena de prisão, vão me segregar, eu fico restringido lá. Mas tem um processo para isso. Agora, você determinar, por exemplo, que o cidadão, botar numa prisão domiciliar o cidadão não podendo sair, bom, isso tem previsões constitucionais? Tem. Estado de guerra, estado de defesa, requer um... que não se aplica, requer um procedimento, assim, um decreto presidencial, aprovação pelo Congresso. Por quê? Pela importância desse direito, o nível de restrição dele, para ser geral, né? Então isso a gente colocou. Lá teve ação, nós tivemos recentemente agora também em outro município do estado do Rio Grande do Sul, acho que ali na região da Campanha, um decreto semelhante, o promotor fez a recomendação, a prefeita mudou, né, onde dizia proibida a circulação de pessoas, proibida a aglomeração de pessoas. Bom, então, isso... Nós a gente está falando de bom senso, de adequação. E, inclusive, é o seguinte, vamos ajudá-la a cumprir isso, sabe? Vamos trabalhar para acertar. Então, mas tudo bem, às vezes tu tem a discussão, que bom, o nosso judiciário, bom, não teve, então o nosso judiciário veio e delimitou isso. Eu acho que todos nós vamos aprendendo com essa situação e volto a dizer, a grande questão toda é que nós temos que trabalhar no sentido de vencer a pandemia, né? Ela nos atinge a todos e vamos fazer, eu acho que vamos fazer assim, aquele com um olho na precaução, né? A gente tem que ter um olho na precaução, mas vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, não inventar moda, sabe? Na coisa. Bom, nós tivemos, às vezes, pessoas dizem, usar demais. Eu vi na Itália, bom, é lá na Itália, sabe? Eu não sei qual é a situação, a legislação, quem é que decretou, sabe? Então, tu tem realidades diferentes. Doutor Delazen, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão agora, eleições a gente tem, né, municipais, e como é que o MP tem atuado, como é que o senhor está enxergando, né, junto com toda a sua rede de apoio, essa situação de uma pandemia num período pré-eleitoral. Está existindo muito abuso, a questão também do uso dos recursos, como é que vocês estão enxergando, né, e vivenciando todo esse momento pré-eleitoral, né, num momento em que a gente pode fazer gastos diferenciados a partir da pandemia? Bom, a primeira coisa que nós enfrentamos, e nós tivemos uma posição em relação a isso, era a questão do adiamento das eleições, né? E foi uma posição, inclusive, nacional do Ministério Público. Olha, é inconstitucional ter prorrogação de mandato. Quer mudar as eleições, mude, desde que faça até dezembro, né? Nós não podemos prorrogar mandatos, né? E, bom, houve uma alteração, eu acho que plausível, ao invés de ser outubro, jogou um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de prazo. Essa vai ser uma eleição que, como eu dizia assim, na nossa atuação, nós vimos nos preparando para a questão virtual, né? E a pandemia levou uma aceleração disso. Essa vai ser uma eleição que vai ser feita virtualmente. A campanha eleitoral não tem espaço para você fazer comício, para você sair apertando mão. Vai ser uma campanha virtualmente. Tu tem algumas regras aí partidárias. O que eu quero dizer é o seguinte: o Ministério Público, nós estamos trabalhando muito fortemente o uso especialmente da tecnologia para fiscalização da aplicação dos recursos, para fiscalização
do trabalho, digamos assim, virtual que vai ser feito, tanto no sentido de não ter abuso, quanto no sentido de coibir, talvez, o que eu acho, essa vai ser a campanha das fake news, sabe? Infelizmente, vai ser uma campanha, então a gente vai tentar, é difícil, é uma novidade para todo mundo, mas nós estamos nos preparando, junto com a Justiça Eleitoral, para tentar atuar, coibir, e uma coisa importante, que às vezes a gente isso é anônimo, certo? A legislação eleitoral, ela muitas vezes responsabiliza o candidato por aquilo que ele... tipo assim, não tem como provar que aquilo saiu, que eu tenho participação naquilo. Muito bem, mas se demonstrado que surgiu dentro de um grupo que está atuando para você, que te favorece, olha, a responsabilidade eleitoral, ela pode ser, inclusive, em alguns aspectos, objetiva. Ou seja, eu não fiz, eu não quis que fizesse, mas então muitas vezes é que nem no futebol, mal comparando, o torcedor joga alguma coisa dentro do campo. Todo time é punido, sabe? Então diz, olha aqui, você também tem responsabilidade na tua campanha. Então a gente vai tentar atuar, me parece que essa é a grande questão, Simone, assim, como vai ser uma campanha virtual, vai ser uma campanha de mídia virtual, digital, vai ser muito importante. Vai ser um desafio para vocês, vai ser um desafio para os partidos, especialmente para os candidatos, porque numa eleição municipal, o corpo a corpo, ele é fundamental, o vereador, né, ali percorrendo o seu bairro, buscando voto, e desta forma, né, com as ferramentas que hoje a gente tem, a fake news, ela vai ser muito disseminada. Então, eu acredito que sim, até pelo que tu acabas de relatar, que tem ferramentas, né, para se buscar, então, quem assina, quem faz, e coibir para que a gente tenha, no mínimo, né, um regramento e uma normalidade. Anderson. Eu, acompanhando, e hoje eu vi no relato algo que eu gostaria de saudar muito, doutor Delazen, que é a questão do acompanhamento das compras pelos poderes públicos municipais dos equipamentos para o combate à Covid, né? E queria lhe ouvir sobre o comparativo com outros estados, né? Vimos os problemas que tiveram, talvez os maiores tenham sido no Rio de Janeiro em relação às compras, mas se o estado do Rio Grande do Sul, em comparação a outros estados, está bem posicionado. Nós temos tido aqui, em relação à questão específica do Covid, poucas situações assim vamos dizer, de corrupção, pelo menos desvendadas, né? Nós estamos investigando algumas circunstâncias. Nós tínhamos a área da saúde, ela é uma área no poder público assim muito delicada. Por quê? Porque talvez tenha sido a área assim, de maior influência da questão da terceirização. Eu não estou dizendo que a terceirização é ruim. Nós fizemos um seminário com os gestores municipais lá dentro do MP. Olha, a terceirização talvez seja uma forma de os municípios prestarem um melhor serviço com menos recursos, né? Mas o volume de dinheiro que se emprega na saúde é um volume muito alto. Qualquer município são milhões e milhões de reais. Nós tivemos o exemplo de Rio Pardo, em que se apura em Rio Pardo, que é um município pequeno, um desvio superior superior a 15 milhões de reais. Então você imagina o volume de recursos que andam aqui. E aí a questão, então, ao mesmo tempo que é uma coisa boa para prestar, também é uma porta aberta se você não tiver um controle muito forte para a questão da corrupção, né? Então, a gente tem atuado muito. Eu digo assim, eu tive, essa semana retrasada também, nós nunca tivemos tantos prefeitos afastados do cargo por decisão judicial, por investigações do Ministério Público, né? Nós afastamos, né? Mas, se você for ver, por exemplo, nós tivemos agora recentemente, nos últimos 2 anos, 8 prefeitos afastados. São 497. Mas não, mas é importante. Mas é algo importante. Claro, assim, você afastar um prefeito eleito, não é por qualquer situação. Até porque foi apuradas as circunstâncias. Aí é que está. Em todos eles nós temos denúncia ofertada, em todos eles nós buscamos prova, e o foco que a gente tem dado é o seguinte:
Muito bem, se é questão de corrupção, a gente vai investigar, sabe? E aí não tem a conversa, aí não tem... Aquilo que tu pode ter erros, tu pode ter equívocos, bom, a gente vai ajudar a corrigir. Então, esse foco a gente está tentando. E te digo assim, na questão do Covid, a gente tem algumas investigações em andamento, muito provavelmente elas possam repercutir aí, mas esse painel foi um painel importante que a gente desenvolveu. Hoje nós temos, volto já há um tempo, hoje nós temos em relação também a todas as compras públicas. Hoje, por exemplo, assim, merenda escolar, o município comprou arroz. Quanto ele pagou? Quanto ele pagou? Bom, o município tal comprou da mesma empresa e pagou 3 vezes mais. Ah, pode ser, talvez teve que transportar, mas brita. Essa é a tecnologia em favor do cidadão. A favor. Não quer dizer que esteja mais bom, mas tem um indício, nós vamos ver o que tem. Então é uma luz de transparência. Eu não me canso assim. Nós lá estamos trabalhando num projeto, Simone, que é o Ministério Público 4.0. Eu não sei se vai dar tempo, mas nós estamos preparando. Dá tempo durante a minha gestão, tem mais um ano, mas é algo que nós estamos lançando para o futuro. Em breve, nós temos que ter em cada promotoria de justiça o computador, o mapa do Rio Grande do Sul. Ele tem que clicar no município de Dom Pedrito, no município de Pantano Grande. Ele tem que clicar lá e saber. Eu quero saber escolas. Quantas escolas eu tenho? Quantas estaduais e quantas municipais? Quantos alunos cada escola atende? Quantas unidades de saúde eu tenho do estado e do município? Quantas atendem? Quantos médicos tem? Quantas delegacias eu tenho? Quantos policiais? Qual o custo? Qual a população? Para que a gente possa, em cada política pública, ter números que nos possibilitem dizer onde está faltando, onde não está. Se eu tenho uma escola do município na frente de uma escola do estado e uma delas pode atender a mesma, sem a necessidade de 2 escolas, isso vai permitir com que a gente tenha gestão. E aí eu te digo assim, um dos grandes entraves e grandes reclamações que nós temos no setor público, a questão da burocracia. Como é que se resolve burocracia? Um dos grandes caminhos que você tem para resolver burocracia é jogar sobre toda a atividade pública uma luz de transparência. Não para dizer que tem sacanagem, não, mas simplesmente para você ter a noção do que você tem e a partir disso você poder estipular políticas públicas. Nós vamos discutir educação, vamos ver no município, nós vamos discutir trânsito no município, quantas sinaleiras eu tenho, aonde estão os acidentes que ocorreram. Esses são dados que hoje a gente tem condições de compilar, mas nós temos que ter aquela questão, por que eu vou proteger meu dado de você? Sabe? Para que eu vou proteger? Claro, a proteção é poder, mas se eu compartilhar e você me der numa via de mão dupla uma contribuição, quer dizer, essa cultura, nós temos condições tecnológicas de fazer isso. Nós precisamos também de uma cultura de inovação no serviço público. E aí nós vamos vencer a burocracia e ter políticas públicas, não no achismo, porque eu posso achar até bem intencionado, acho que é melhor isso, acho que é melhor aquilo, mas eu tenho que ter o dado, sabe, para daí a partir. Sabe que, de forma simultânea, né, a tecnologia também em favor da Federação, nós estamos, tem as CIs que estão reunidas, né, através das suas ferramentas, Zoom, enfim, fazendo reuniões. E me mandaram aqui o chat, algumas conversas, né, que eles estão produzindo e que está muito legal, assim, na região da Serra e na região da Campanha, que o MP tem sido muito parceiro e que eles estão cada vez confiando mais, né, nos profissionais, no trabalho, e isso tudo dá mais segurança e também serenidade para seguir a vida enquanto cidadão, enquanto empresário. Então eu queria poder lhe falar isso, porque quando tem a crítica a gente também, né, faz o encaminhamento, mas nesse sentido, assim, agora da pandemia, e eu acho que isso que a gente tem falado, né, a tecnologia em favor do cidadão, do servidor público e tal, para que a gente tenha bons resultados a partir desse trabalho e que a gente possa expurgar da sociedade os que fazem maus feitos, né? Seja especialmente servidores públicos, a gente fala, né? Tem bons e maus servidores públicos, bons e maus empresários, né? E que a gente precisa então identificá-los para poder excluí-los. Então acho que isso é muito bacana e parabéns pelo trabalho de vocês.
Tá? Eu queria, antes de também passar a palavra para o Anderson, poder entender, doutor Delazen, como é que tu entendes assim, essa expectativa de retorno, né? Esse novo normal que vai existir? Tu, enquanto procurador-chefe do Ministério Público, como cidadão, né? Como é que vai ser esse retorno às atividades, especialmente depois de vacina? O que fica, né, de legado deste momento de pandemia? Isso eu tenho conversado e a gente tem feito uma turnê virtual pelo estado do Rio Grande do Sul com os colegas. Tinha épocas que a gente fazia regionalizações, então agora as visitas têm sido virtuais. E o que eu tenho dito a eles, e eu tenho assim a plena convicção disso, a pandemia nos trouxe e nos deu uma oportunidade de reflexão, ou nos impôs uma necessidade de reflexão sobre a nossa relação pessoal, a nossa relação familiar, a nossa relação profissional. E o que você vai extrair daí, eu acho que uma grande média é aquilo que a gente parou para pensar o que é essencial para nós, o que tem sentido. Então, aquelas pessoas, aqueles amigos que não têm sentido, que não te fazem bem, a tendência é que você, você comece a depurar. As relações que não te fazem bem sob o ponto de vista pessoal, tu diz, poxa vida, tanta gente, a gente vê dado trágico, 110 mil pessoas, né, morrendo, quando a gente, daí a pouco podia ser um familiar meu, podia ser eu, então isso também te pensa sob o ponto de vista pessoal aquilo que te é essencial, né? Tipo, eu tenho que fazer agora o que é essencial. E sob o ponto de vista que é do setor privado, do setor público, eu tenho a nítida convicção que nós também vamos nos voltar àquilo que é essencial. Ou seja, o serviço no ramo privado, seja na oferta de serviços, venda de mercadorias, que não for algo que me faça bem, que me seja essencial, que eu precise, a minha tendência então o grande desafio do empreendedor é mirar naquilo que importa e que é essencial. E no setor público, para não perder a vez, também. Ou seja, nós estamos olhando quanto custa. E o que eu tenho dito aos meus colegas é o seguinte: a única forma de um Ministério Público se manter e de justificar o nosso orçamento, de justificar o que se paga de imposto para nós, é a gente poder chegar e mostrar trabalho. Se a população, se os teus associados estivessem olhando e dissessem, mas o MP não me ajudou para... ele pode até falar, aqui eu não concordei com isso ou aquilo, mas o MP não me ajudou para isso, não me serve para nada, para o Estado não serve para nada. E isso vai gerando... Quer dizer, a tendência do Ministério Público é perder legitimidade, é perder espaço. E dentro do poder público, aqueles que não se mostrarem essenciais também vão entrar numa linha descendente. Essa é a nossa crença também com relação ao que é essencial, né, para o cidadão, mas especialmente no serviço público. Eu acho que é um momento da gente fazer profundas reflexões, tomar decisões diferentes, né, para o bem da sociedade. Esse é o tema de um livro muito bom, recomendo, Essencialismo, o nome, e fala exatamente sobre isso, a necessidade de você focar no que é essencial para se desenvolver na sua vida. E as ACIs falavam ali da relação com o MP, eu acredito que sempre o MP foi visto como fiscal da lei na parte de punir, né? E essa abertura para o diálogo, doutor Delazen, traz justamente essa proximidade, né? Porque a sociedade se sente parte, não apenas olhando para o MP como algo, um órgão para fiscalizar e punir, mas também para auxiliar na segurança das suas ações, né? Aquele cidadão de bem, aquele empresário de bem que quer se pautar regularmente nas suas ações, tem aí um apoio, né? Alguém para dialogar e orientar. Olhando para o futuro, nós falamos no início sobre o processo de privatizações que o Estado do Rio Grande do Sul tem na pauta, né? É um dos maiores pacotes de privatizações dos estados, no caso do Brasil. Como é que o Ministério Público está olhando para esse próximo passo? Tem um diálogo com o governo do Estado sobre o que vai ser posto. Sabemos que o Ministério Público é um parceiro importante nesse processo, porque logo após, obviamente, temos aí serviços
de concessão de serviços públicos como energia elétrica, ou seja, acaba tocando diretamente num ponto que é o consumo, né? Temos Sulgás, temos outras pautas de privatizações. Qual é o olhar do Ministério Público sobre esse tema? Bom, nós temos um olhar que é o olhar de que o processo corra dentro da legalidade, ou seja, a decisão, volto a dizer, a decisão não é nossa, a decisão foi uma proposta do governo, aprovada pela Assembleia Legislativa, então que tomou a decisão de mérito da necessidade de uma nova forma de prestar esse serviço. Então esse é o primeiro ponto. A nossa questão é fiscalizar para que esse processo de concessão ocorra dentro dos parâmetros. A gente tem tido interlocução, segunda-feira, inclusive, no caso da CE, o governador pediu uma reunião, estava lá o presidente do Tribunal de Justiça, estava eu, estava o Tribunal de Contas, né, estava quem estão fazendo a modelagem do processo, nivelou as informações. Eu acho que é isso, passa muito por isso. Hoje, a transparência e o nivelamento da informação. Você, há um tempo atrás, o gestor podia dizer, não, eu vou tomar essa decisão e vou adotar esse caminho e vou fazer acontecer, né? Isso levou pela forma como se tomava decisões e muitas vezes por querer impor aquela decisão unilateralmente sempre, levou a desperdícios, levou a desvios e levou muitas vezes a que aquilo não se concretizava, porque no meio do caminho alguém trancava. Não, juntar todos os atores para facilitar Simone, o processo. É isso aí. Ou seja, hoje você tem que... Tu tem vários setores, tu tem órgãos de controle? Tenho, que vão interferir? Tenho. Tu tem órgãos de... Bom, então é o seguinte, vamos sentar todo mundo, vamos mostrar o que a gente pretende, vamos mostrar qual é o caminho, vamos sentar e ver, olha, qual é os gargalos que podem ter para agir preventivamente e não deixar que aquilo aconteça. Isso tem que acontecer no Estado, tem que acontecer nos municípios. Então, a relação, por isso que eu digo, do prefeito com o Ministério Público, ela tem que ser próxima, ela tem que ser profissional, né? E a gente tem que estar interagindo e sentindo. Eu tenho ido, quando me convidam, Carazinho me convida sempre mais pelo carinho do que... Tem mensagem de Carazinho, olha aqui, ó, Carazinho, a terra do procurador-geral. O MP local tem sido muito parceiro da comunidade, bastante proativo no combate à pandemia e à viabilização das atividades econômicas no município. Sentimento de gratidão a esta instituição. Os empresários, eles estão conectados também através da ferramenta te assistindo. Carazinho, eles me convidam pelo carinho, né? Mas lá os colegas eu sei que atuam bastante. Esses dias eu vi ali no Instagram os promotores indo. Eu já fui convidado, fui a Santa Cruz, fui a Cachoeira, vários locais. A gente pela agenda nem sempre consegue. Mas é muito importante, vocês têm, eu digo assim, as ASICs têm os promotores no local, eles são o Ministério Público lá. Então muitas vezes chamar para ouvir, para dizer também, olha, a nossa preocupação estreitar é isso, a relação, estreitar a relação, porque isso possibilita uma interlocução muito produtiva para todo mundo. Tá? Então, e tenho certeza que os nossos colegas aí também vão gostar muito de interagir e de participar em todos os locais. E quando quiserem, me avisem aqui, a gente ajeita vamos produzir, né? Eu estou adorando esse nosso bate-papo, porque eu acho que são assuntos tão pertinentes, né, que dizem respeito à nossa vida, especialmente para quem está na ponta, né, no interior do nosso estado, que acha que o Ministério Público é muito distante. Não, o Ministério Público está presente e é fundamental na nossa vida, né, e especialmente na vida enquanto sociedade, para que a gente tenha esse regramento e todas as nossas condições, né, atendidas. Então, é uma proximidade importante que nós temos, né, contigo, e que bom que temos esse diálogo e viabilizamos essa relação, mas também é importante que essa relação seja construída na base, localmente, né? Os procuradores, com as lideranças empresariais, poder público, porque isso que tu relatavas, doutor Fabiano, que o governador chamou, né, todas as partes para poder opinar, dialogar antes de processos também acontecerem, no que diz respeito às privatizações, também é importante que se faça no município. A melhor parceria público-privada, no meu ponto de vista, não é aquela assinatura de contratos, mas sim naquela que se dá no campo das ideias, no diálogo e nas decisões compartilhadas. Decisões compartilhadas acabam sendo fundamentais para o êxito, né, das relações na vida dos municípios onde o cidadão
especialmente atua. Infelizmente, a gente está tendo que encaminhar para o encerramento, né? Queria que tu pudesses, doutor Fabiano Dall'Azen, deixar uma mensagem para todos que estão nos assistindo, né? Especialmente uma mensagem de otimismo. A Federação, ela optou por não contar o número de óbitos, né? Infelizmente nós temos, nos consternamos com as famílias, mas a nossa pauta tem que ser propositiva. A gente tem que olhar para o futuro e buscar ser combativos para minimizar todos esses problemas que nós estamos enfrentando. Não, a minha mensagem, eu sou otimista, tá? Como eu digo, estou torcendo e estamos trabalhando muito para que isso acabe logo. Tá? Infelizmente, se demorar, nós temos que ter a resiliência de enfrentar. Eu acho que, independente dos números, ainda vai por um bom tempo alterações no nosso mundo, no nosso modo de vida. Tá? E tem sido um aprendizado, mas eu tenho a certeza que a gente vai sair mais forte. O brasileiro, ele é otimista. Eu vinha vindo para cá escutando no rádio um dado, agora vai me faltar memória, mas na questão referente ao comércio, em agosto o otimismo cresceu 11%, ou seja, ainda é menor, mas em relação aos meses anteriores. Quer dizer, qualquer sopro de esperança nos faz assim, e nos faz reviver, nos faz dizer vamos trabalhar. É um momento que nós precisamos estar unidos, rever os nossos propósitos, rever as nossas formas de trabalhar, mas eu não tenho dúvida que essa vacina que está chegando aí vai marcar uma virada, e nessa virada a gente pode esperar um 2000 e vamos trabalhar ainda, não terminou, né? O 2020, né? Mas a gente pode esperar aí um 2021 mais de uma retomada aí. Há anos nós estamos esperando, né, Simone? A gente vem Sabe que a nossa expectativa era a melhor possível para o ano de 2020. Né? Nós, em janeiro, lançamos o slogan da Federação, que era Decola Rio Grande. Em função dos projetos que foram aprovados no ano passado, né, as reformas que foram implementadas, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, para nós, a gente usou nos planejamentos estratégicos das nossas empresas como um ano, né, para bombar, o ano da retomada. E aí fomos surpreendidos com a chegada da Covid, essa pandemia, e que nós precisamos ter muita força para seguir em frente. Então é um ano que brevemente nós vamos riscar do nosso calendário, né? E já estamos na expectativa de 2021 sem aumento de tributos no Rio Grande do Sul. Estamos trabalhando para isso não acontecer também, para que a gente possa ampliar, especialmente a competitividade, e poder voltar com força total às nossas atividades produtivas, que elas viabilizam, né, o trabalho e a renda de todos os gaúchos. Eu quero lhe entregar um presente, eu não posso te dar um abraço, mas o presente poderá ser entregue, então, como forma de agradecer, né, essa especial atenção que tu tiveste conosco, a possibilidade de estar aqui. Quero dizer para quem nos assiste que a gente não está almoçando no nosso tradicional almoço, mas eu vou te convidar hoje para almoçar no restaurante Berna aqui da Federação, que está aberto, porque o prefeito de Porto Alegre ele está permitindo em alguns dias da semana a abertura, então hoje nós vamos saborear um bom almoço aqui, com todo o distanciamento, o regramento necessário, seguindo os protocolos sanitários, mas a comidinha vai ser muito boa, especialmente, né, preparada com muito carinho. Mas quero, doutor Fabiano, lhe agradecer ao Anderson também essa possibilidade. É muito bom quando a gente pode ampliar o nosso diálogo, poder conhecer, né, especialmente esses temas que foram tão relevantes apresentados, e trazer o MP para o lado, né, do empreendedor, para quem gera renda, gera riqueza, e especialmente nesse momento em que nós precisamos estar todos unidos para vivenciar e superar essa dificuldade. Então, muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos, parabéns pelo trabalho. Acho que o Ministério Público, né, ele está sendo muito presente, as pessoas estão conhecendo efetivamente o trabalho do MP, às vezes passava batido, né? Algumas pessoas nem sabiam a magnitude toda e a importância desse trabalho, e agora estão tendo a oportunidade de conhecer. Então, parabéns, sucesso e êxito aí nessa caminhada. Muito obrigado, Simone, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Bom, quero desejar uma boa tarde a todos que nos assistem, né? A gente vai manter esse material, ele fica no nosso site, no site da Federação, e a todos aqueles que estiveram debatendo através das ferramentas do Zoom, nas reuniões, nas suas cidades, um abraço muito carinhoso e
seguimos firme na nossa luta. Muito obrigada.